A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Este texto
das Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 17, de 15 a 20. Hoje pela manhã, após o culto, alguém veio falar comigo, dizendo: pastor, foi uma bênção a mensagem sobre a igreja perseguida, principalmente porque nós afirmamos aqui repetidas vezes que quando a igreja é perseguida, Cristo coloca-se no lugar da igreja, e a Bíblia diz que ele, Jesus, se sente perseguido e toma as dores da igreja. Falar sobre a igreja perseguida sob esse ponto de vista, de que a perseguição contra a igreja é uma perseguição contra Cristo, é muito importante para consolar, confortar e fortalecer o nosso coração, porque tantas vezes nós sentimos na nossa própria pele essa perseguição e esse sofrimento, essa dor, essa angústia, quando nós somos perseguidos. Quando nós somos perseguidos no trabalho, quando nós somos perseguidos onde estudamos, quando somos perseguidos na rua, quando somos perseguidos até dentro da própria família, pelo fato de sermos cristãos, evangélicos, quando somos perseguidos até dentro da própria igreja e o fogo amigo nos alcança. Então essa pessoa veio dizer: pastor, foi muito importante ouvir. Quando lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo fica confuso: mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo a igreja. Quem é o Senhor? E Jesus diz outra vez: Saulo, você está me perseguindo, porque você está perseguindo os meus irmãos e irmãs, porque você está perseguindo a igreja de Cristo, porque você está perseguindo o meu povo, a minha gente, aqueles pelos quais eu dei a minha vida. Então é como se você estivesse perseguindo a mim. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E depois lá na sua carta aos Coríntios, e também na sua carta a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer acerca de Alexandre, o latoeiro. Ele vai dizer para Timóteo assim: ele fez muito mal contra mim, contra a igreja, contra a pregação do evangelho, mas ele terá que prestar contas a Deus. E sabe por que coisas assim acontecem? É porque Deus nos ama. Deus ama você. E é por isso que todas as vezes que você vem aqui, todas as vezes que você se reúne com o povo do Senhor, todas as vezes que nós estamos aqui nesse clima, nessa atmosfera, nesse ambiente de culto, de louvor, de adoração, Deus fala ao nosso coração. Deus ministra uma palavra ao coração daquele que vem aqui com o seu coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor, que Deus tem para falar conosco. Como todos os dias nós precisamos do alimento e da água, que alimentam, que hidratam e por isso fortalecem o nosso corpo e nos dá vida e saúde. Nós precisamos da Bíblia, a palavra de Deus, porque ela fala ao nosso coração e ela nos alimenta e fortalece e dá saúde para a nossa alma. E como foi hoje pela manhã, a minha oração, desejo, é que aconteça nessa noite também. Você que está aqui, você que está ouvindo, acompanhando, assistindo pela internet ou pela TV também. Deus tem uma palavra, uma mensagem, Ele tem um recado, Ele tem algo a dizer a mim e a você nessa noite aqui. E o texto que nós vamos compartilhar agora é um texto muito importante. Sabe por quê? Porque ele também fala desse amor de Deus por mim e por você. E este texto é uma oração que Jesus fez. Vejam só que coisa maravilhosamente tremenda. Jesus orando por mim, orando por você. E o que será que Jesus disse na sua oração? O que será que Jesus disse a Deus, o Pai, na sua oração? O que será que Ele disse? E que tem a ver comigo e com você nesse momento, nessa noite, nesse tempo que nós vivemos nesse mundo. João 17, de 15 a 20. Eu vou ler o texto aqui e você, então, por favor, acompanhe a leitura aí em sua Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno.
Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Que o Senhor esteja abençoando a leitura deste lindo texto da sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado. Primeiramente, obrigado porque o Senhor está aqui. E obrigado porque nós estamos aqui. Não há um acaso, mas eu creio que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem o objetivo de falar conosco, de ministrar sobre a nossa vida. Senhor, e nesse momento queremos abrir não apenas a Bíblia e os nossos olhos diante dela, mas o nosso coração também, diante da Tua Palavra. Que a exposição da Tua Palavra nesta noite venha impactar a nossa vida. Venha não apenas levar o Teu povo a um pensamento, a uma reflexão teórica, mas que nós possamos sair daqui desafiados. Como o apóstolo escreveu, deixando para trás as coisas do passado, as coisas velhas, as coisas antigas. E renovando nessa noite o nosso compromisso, a nossa responsabilidade e a nossa fidelidade com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Por favor, fale conosco nessa noite, que o Teu Santo Espírito esteja aqui falando a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O texto narra uma oração de Jesus. E vejam, uma oração que Jesus fez por aqueles que ali estavam e que o acompanhavam tão de perto, os seus primeiros discípulos, os seus primeiros seguidores, aqueles que fizeram parte naquele primeiro momento da história da igreja, que acompanhavam Jesus durante o seu ministério. Mas no final do texto ele diz assim: eu oro por estes, mas também oro por aqueles que ainda crerão, aqueles que ainda virão. Você não tinha nem nascido, eu não havia nem nascido. E o Senhor Jesus já estava preocupado comigo, Ele já estava preocupado com você, Ele já estava preocupado conosco. E é interessante que na sua oração Ele aborda questões relevantes para nós em todo o tempo. Neste trecho da carta, em particular, quando ele fala sobre a santidade, irmãos, parece que Jesus fez essa oração por nós semana passada. Não é verdade? Porque se existe um tempo, se existe um momento nessa história da humanidade, em que o povo do Senhor, o povo de Deus, e aqui nós vamos somar toda a história do Antigo e do Novo Testamento, e esses quase 2000 anos de história da igreja, se existe um tempo em que nós precisamos priorizar a santidade e vivermos em santidade para o Senhor, é esse tempo aqui, hoje, agora. Uma santidade que faça diferença no nosso relacionamento com Deus, uma santidade que faça uma diferença em nós como igreja de Cristo, e uma santidade que faça diferença aos olhos e diante da percepção e da observação do mundo que aí fora está e que aguarda, mesmo que inconscientemente, uma vida de santidade do povo de Deus. Um povo que é diferente. Um povo que pensa diferente, que fala diferente, que age diferente. Um povo que tem valores diferentes, porque é um povo que tem Cristo, que tem Jesus e teve uma experiência pessoal com Ele, que conhece a sua palavra, conhece os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus estatutos. Sempre foi importante e necessário viver em santidade. Sempre. Mas se como crentes hoje nós estamos vivendo sem santidade, então a nossa vida cristã é vazia, é nula, é inútil.
E não apenas entristece o coração de Deus, como não alcança o coração daqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Então, o texto narra a restauração que o Senhor Jesus fez em favor dos seus discípulos, e não apenas daqueles, mas também dos futuros. Ele orou pelos 12, orou pelos apóstolos, orou pelos demais irmãos e irmãs que estavam ali, e orou por nós. E Jesus, nessa oração, aborda vários aspectos relacionados à realidade da igreja, e nesta parte da oração, então, ele vai falar sobre a santidade. Uma palavra importante que precisa fazer parte do nosso vocabulário, que precisa fazer parte da nossa vida. E uma palavra que é muito mal compreendida pela maioria das pessoas, porque há em nós um conceito acerca de ser santo ou da santidade que distancia essa experiência de nós, que nos desanima e que dá a falsa ideia de que a santidade é algo para poucos, ser santo é algo para poucos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, quando nós vamos para a Palavra de Deus, nós vamos descobrir o que significa ser santo, o que significa santidade. E então nós vamos descobrir na Bíblia que Deus espera que sejamos santos, que nós vivamos essa santidade, e que este processo contínuo, ininterrupto e de sempre, que é a santificação operada pelo Espírito Santo de Deus, esteja acontecendo a cada momento nas nossas vidas. A palavra santidade significa ser separado, ser dedicado, ser consagrado ao Senhor. Neste caso, uma renúncia ao mundo, uma renúncia ao pecado, uma renúncia à desobediência e rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. Portanto, a melhor maneira de nós compreendermos santidade é isso. É estar separado do mundo e separado para Deus. É não pertencer mais ao mundo, é pertencer agora ao Senhor. Não é mais viver para o mundo, mas é viver para o Senhor. Isso é sinônimo de uma vida reta, de uma vida íntegra, de uma vida pura, de uma vida que foge de tudo o que é desaprovado por Deus. Aquilo que entristece o coração do Senhor, aquilo que é contrário à sua vontade revelada nas páginas das Escrituras Sagradas. Santidade é isso, é fugir dessas coisas. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos uma palavra, que é a palavra kadosh. É a raiz dessa palavra, santo. E ela tem exatamente esse sentido, esse significado. Algo que é separado. Deus, por exemplo, o Senhor, é kadosh, é santo, é separado. E o profeta fez questão de destacar isso, repetindo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, encontramos uma outra palavra, que é a palavra hagios, que também tem esse significado de santo, e é uma raiz para a santidade, para a santificação, e aqui outra vez o significado, o sentido, em bom português, é também algo que foi separado, algo que foi colocado de lado, algo que foi retirado de uma condição anterior e colocado numa nova posição, numa nova condição. Agora ouça, sempre que falo sobre santidade, sempre que prego sobre a importância do crente ser santo, e sempre que eu menciono este processo da santificação que o Espírito Santo de Deus realiza em nós dia a dia, eu faço questão de frisar algo muito importante. Meus irmãos, em nenhum momento a Bíblia está falando sobre a expectativa de Deus de alguém ser perfeito. Então, santidade, quando Deus fala acerca do seu povo no Antigo Testamento, e quando Deus fala acerca do seu povo no Novo Testamento, e quando Deus fala acerca da igreja hoje, em nenhum momento Ele está dizendo que quer que você seja perfeito, até porque isto é impossível. Somos humanos. E mesmo salvos, continuaremos sendo humanos e imperfeitos.
e frágeis, e limitados, e falhos. E mesmo assim, mesmo sabendo dessa verdade, dessa realidade a nosso respeito, Deus vai dizer que a sua vontade é a nossa santificação. E Ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. E Ele deseja e espera uma vida de santidade de cada um de nós. E por que é importante a gente explicar isso? Porque talvez alguns estejam fazendo confusão entre santificação e justificação. Ora, a nossa justificação acontece no ato da nossa conversão, no momento da nossa salvação. A nossa posição era de perdidos e agora a nossa posição é de salvos. E nós somos em Cristo justificados, e isso ocorre uma única vez e é para todo sempre. A justificação é algo que ocorre somente no ato da conversão. Você é justificado de uma vez por todas, através de Cristo Jesus. Nele, Deus, o Pai, perdoa todos os seus pecados e te aceita como você é. E o seu nome é imediatamente escrito no livro da vida. Portanto, aqueles que são justificados, que são salvos, são justificados e são salvos para sempre, e isso não muda. Mas quando o assunto é santificação, esse é um processo realizado pelo Espírito Santo de Deus. A santificação é um processo que acontece cotidianamente, até a morte. Um dos homens mais piedosos que eu conheci, um dos homens que, olhando para ele, nós conseguimos ver o reflexo dessa ideia, dessa doutrina, desse ensino bíblico. Pouco antes da sua morte, há poucos meses em São Paulo, ele falou sobre esse assunto. E ele disse que esta era uma obra que ainda estava incompleta na sua vida. A santificação, portanto, ainda está incompleta na sua vida. A santificação ainda está incompleta em sua vida. Ela continua sendo realizada como um fruto do amor de Deus e da graça de Deus, com o propósito de transformar a vida dos salvos, para que você possa abandonar gradativamente o mundo, para que você possa abandonar gradativamente o pecado, tornando-se mais e mais consagrado, mais e mais separado, mais e mais dedicado, mais e mais entregue ao Senhor, em santidade. É importante nós entendermos esse conceito, essa verdade bíblica, porque, meus irmãos, nós vivemos dias terríveis, nós vivemos dias difíceis sobre a face da terra. Sempre foi muito difícil, mas nos dias que nós estamos vivendo tem sido muito mais difícil obedecermos à vontade do Senhor, seguirmos a palavra de Deus. Porque o mundo, cada dia que passa, oferece mais e mais alternativas que visam tirar de nós a santidade. É impressionante como em todos os lugares, em todas as áreas, em todas as experiências da nossa vida, o inimigo se infiltra, seja de forma sutil ou não, para tirar de nós a experiência da santidade, para inviabilizar em nós o processo da santificação, para distanciar você de Deus e aproximar você do mundo, para distanciar você da vontade de Deus e aproximar você mais do pecado e da imundícia do mundo. É impressionante, mas isso acontece lá onde você trabalha, na sua universidade, na sua faculdade, isso onde você estuda, acontece lá no seu trabalho, na sua empresa, acontece lá na sua casa, na sua família, acontece na rua, no momento do lazer, do entretenimento, em todos os momentos. Conspira o mundo contra nós e contra a santidade. Conspira o mundo contra nós e contra a santificação. Conspira o mundo contra nós e essa vida pura, íntegra, que agrada a Deus. Não é difícil compreender, e você, eu tenho certeza que está percebendo aquilo que o pastor está tentando dizer. O mundo, cada dia que passa, se torna mais promíscuo. Cada dia que passa é um mundo mais voltado para a vaidade, para as posses,
para o egoísmo, para a arrogância, para a violência, para a maldade, para a corrupção. E tudo isso desvia o propósito de Deus para uma vida de santidade, uma vida separada de todas essas coisas, uma vida distante de todas essas coisas, uma vida onde todas essas coisas estão ausentes para o louvor e a glória do nome de Deus. Vivemos dias difíceis, mas a Bíblia continua sendo a mesma, e aquilo que ela diz há tantos anos, ela continua dizendo a mim e a você, que o desejo de Deus, que a vontade do Senhor é a nossa santificação, e Jesus orou, e na sua oração por mim e por você, pela igreja, Jesus diz: Pai, santifica-os, Pai, por favor, cada dia mais esteja separando esse povo, essa gente. Por favor, abençoe cada um destes com essa santidade. O profeta Oséias falou no seu tempo sobre um coração dividido, lembra disso? O profeta Oséias, ele vai escrever acerca do povo de Deus no Antigo Testamento sobre um coração dividido. O coração do povo de Deus, o coração do povo de Israel estava dividido. Em Oséias capítulo 10, versículo 2, ele vai dizer isso: o coração do povo está dividido. Uma parte seguiu o Senhor, e a outra parte seguiu o mundo. Como é possível? Como é possível? Uma parte busca a Deus, a outra parte busca o mundo. Uma parte ama a Deus, outra parte ama o mundo. Como é possível? Então a Bíblia vai desafiar você a tomar uma decisão e a descer do muro. A Bíblia vai desafiar você a posicionar-se como fez Josué. Josué também percebeu que o povo de Deus estava com o seu coração dividido. Ele reúne todo mundo e ele diz assim: olha, vocês precisam tomar uma decisão, mas eu já tomei a minha, eu e a minha casa. Nós já sabemos o que é que nós vamos fazer. Nós optamos pela santidade. Sermos separados do mundo e separados para Deus. Nós não vamos cair na cilada da idolatria. Não vamos buscar outros deuses, não vamos servir outros deuses. E então, de maneira categórica, uma das frases mais extraordinárias da Bíblia, Josué diz ao povo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês precisam decidir também a quem vocês vão servir. Vocês precisam decidir também a quem vocês vão seguir. Vocês também precisam decidir para quem vocês vão viver. Então, irmãos, a partir deste texto, na verdade, esse pequeno trecho, essa pequena parte da oração que Jesus fez pela igreja, a oração que Jesus fez por nós, a oração que Jesus fez pensando em mim, pensando em você, eu quero extrair algumas verdades e afirmá-las e confirmá-las e destacá-las nesta noite, neste momento em que estamos pensando juntos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a primeira declaração, a primeira afirmação, a primeira verdade que eu desejo destacar aqui, é que a partir deste texto e da Bíblia como um todo, nós podemos concluir que santidade não é viver fora do mundo, mas ser diferente do mundo. E Jesus vai dizer isso na sua oração, no versículo 15, Jesus ora e ele não pede a Deus o Pai para retirar a igreja do mundo. Ele vai dizer: Pai, eu não peço que os tires do mundo, não. Até porque o plano de Jesus era outro. Ele queria que a gente permanecesse no mundo para nós sermos sal da terra e luz. Para nós influenciarmos, para nós sermos instrumentos nas mãos de Deus para comunicarmos a verdade, para expressarmos acerca da salvação e estarmos apresentando Jesus ao mundo. E como é que nós vamos fazer isso? Se nós formos retirados do mundo, se nós sairmos do mundo, se nós decidirmos que agora nós vamos morar num mosteiro e nós vamos ficar separados, isolados totalmente de todos os habitantes que há sobre a face da terra. Então, santidade não é viver fora do mundo, mas santidade é viver diferente do mundo, não sendo influenciado pelo mundo,
vivendo as coisas que o mundo vive, gostando das coisas erradas que o mundo gosta. E é interessante a gente pontuar isso aqui, porque muitas vezes alguém pode pensar assim: eu nunca vou me tornar um crente, nunca vou para a igreja, porque lá a gente não pode nada. Pode. Tudo que é bom e agradável aos olhos do Senhor, todas as vezes que Ele disse não, é para abençoar a sua vida. Todas as vezes que Ele disse não, é para salvar você, para libertar você. Não somos do mundo, mas vivemos no mundo e devemos influenciar o mundo. Então, aqui no texto que lemos, no versículo 18, também Jesus vai dizer assim: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Santifica-os, mas o Senhor me enviou e agora eu os envio. Então não os retires, mantenha. Então, quando alguém toma a decisão de sair do mundo, essa decisão contraria a vontade de Deus, porque santidade não é viver fora do mundo, mas é viver diferente do mundo. Santidade também, neste texto, fica claro para mim, santidade é viver no mundo sem pertencer ao mundo. Versículo 16: não pertencer ao mundo. Assim como Jesus não era deste mundo, mas veio ao mundo, viveu aqui no mundo, cumpriu a sua missão aqui no mundo e depois voltou para casa. Ora, a nossa casa não é aqui. A nossa casa final, a nossa casa definitiva, a nossa casa eterna não é aqui. Somos peregrinos. Estamos nesse mundo apenas por algum pequeno espaço de tempo e logo partiremos. Não ficaremos aqui. E é interessante, porque todos partirão, inclusive aqueles que vão para o inferno. Mas eu estou falando aqui dos salvos, dos crentes em Jesus, porque eles estão aqui apenas por algum tempo e daqui a pouco eles estarão na sua casa eterna, nas mansões celestiais, promessa do Senhor Jesus. Ele disse que lá há muitas moradas. A nossa casa não é aqui, aleluia. A nossa casa não é aqui, nós só estamos aqui de passagem, só estamos aqui por algum tempo. E outra vez cito o verso 18, onde Jesus vai afirmar: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai enviou Jesus, Ele também nos envia ao mundo. Então, santidade não é viver fora do mundo, é viver diferente. Santidade é não pertencer ao mundo. E a outra afirmação aqui, importantíssima acerca da santidade, que nós precisamos destacar nesta noite, é o fato de que santidade é uma vida de obediência à vontade do Senhor. Vontade esta que está revelada aqui, nas páginas das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia. Verso 17, um dos textos mais importantes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Jesus vai dizer assim na sua oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, irmãos, esta frase de Jesus é suficiente para uma série de dezenas e dezenas de mensagens sobre a santidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que significa isso? Resumidamente, é conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Simples assim. Porque quando nós conhecemos e quando nós obedecemos a Deus através da sua palavra, inevitavelmente a nossa vida será marcada pela santidade. Porque é impossível que você conheça a palavra de Deus, é impossível que você conheça a vontade de Deus expressa claramente aqui em cada uma das páginas da Bíblia, e ainda assim você não viva em santidade, porque eu só conheço um elemento nessa condição, que é o capeta, quer dizer, o lapeta. É o único que conhece a Bíblia de capa a capa e não obedece.
portanto, não vive em santidade. Não vive separado do mundo e não vive separado para Deus, pelo contrário, né? Se a gente tivesse uma Bíblia do inferno aqui, eu queria curiosamente saber qual é a palavra que eles usam. Talvez seja santidade também, né? Separado de Deus para o mundo, separado de Deus para o mundo. Seria o inverso, né? Mas é separado do mesmo jeito. Mas é só ele. Todos os outros que conhecem a Bíblia, obedecem à Bíblia, instantaneamente, automaticamente, entram nesse processo realizado pelo Espírito Santo de Deus e vão se tornando homens e mulheres santos e santas. Santifica-os na verdade, versículo 17. A tua palavra é a verdade, ou seja, a palavra é o evangelho da salvação e a palavra é o evangelho da santificação. Uma palavra que não apenas nos retira da condenação eterna e escreve o nosso nome no livro da vida eterna, mas que nos conduz neste conhecimento e neste crescimento, nesta evolução, neste amadurecimento espiritual, que nos torna cada dia mais e mais parecidos com o modelo que é Jesus. O alvo é Jesus. O propósito é sermos o mais parecidos possível com Jesus. Isso é sinônimo de santidade, de santificação. É esse crescimento espiritual do salvo, do crente, do convertido, ser santificado na palavra ou ser santificado pela palavra, que significa então conhecer a palavra e mais do que isso, obedecer a palavra, viver a palavra. Isso é santidade. Aquele que vive a palavra é santo. E a Bíblia é um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para promover em nós essa santificação, essa mudança contínua. Eu lembro que há quase 22 anos, quando eu ingressei no ministério, a primeira profissão de fé, batizamos, se não estou equivocado, 15 pessoas naquele dia. E havia um senhor já de certa idade que nós batizamos, e na sua profissão de fé perguntamos a ele acerca do pecado. E ele disse algo que eu não esqueço. Ele disse assim: pastor, eu estou morrendo pouco a pouco. Eu estou matando dia a dia o velho homem. Ele diz: pastor, estou nascendo nesse sentido, nesse aspecto da santidade, da santificação, um pouquinho mais, dia após dia. Um homem que já estava justificado, que já estava salvo, que já havia tomado uma decisão por Cristo, que já havia se convertido ao Senhor e que já tinha o seu nome no livro da vida e que já era salvo e que já tinha o Senhor Jesus, já tinha o Espírito Santo de Deus, mas que entendia que todos os dias ele tinha que morrer um pouquinho mais, todos os dias ele tinha que matar um pouquinho mais aquele velho homem, aquela velha natureza inclinada para o mal, para a maldade, para o pecado. Também nesta noite quero compartilhar que santidade tem a ver com uma vida de testemunho. Uma vida de testemunho que leva outras vidas à salvação. No verso 19, o Senhor Jesus fala sobre a sua própria vida de santidade. Ora, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão. E Jesus fez o que fez, foi o que foi para abençoar a sua vida. Para que você pudesse olhar para Ele e ver nele, por exemplo, um homem de oração. E então você pensasse assim: puxa vida, se Jesus foi um homem de oração, eu tenho que ser um homem de oração também. Aí você olha e vê que Jesus era um homem que lia a Bíblia, não apenas naquele dia que ele entrou no templo e leu no texto do profeta Isaías, uma revelação profética e messiânica acerca dele mesmo, mas ele tantas vezes citou os textos, literalmente, do Antigo Testamento. Lembra quando Jesus foi levado para o deserto e lá permaneceu 40 dias e noites em jejum e oração? No final, o inimigo surgiu
na tentativa de fazer Jesus recuar da sua missão como Senhor e Salvador, como Messias. E todas as vezes ele citava literalmente a Bíblia Sagrada para rechaçar o inimigo. Ora, só alguém que lê a Bíblia poderia fazer isso. Ora, Jesus então está dando um exemplo para nós, está nos ensinando. Uma vez perguntaram a Jesus sobre os dízimos e as ofertas. O que foi que ele fez? Vá até aquele rio, pesque um peixe, haverá uma moeda dentro da boca dele. Traga que nós vamos lá dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E aqui no texto Jesus vai dizer que ele buscou uma vida de santidade por nossa causa. E quando nós também vivemos uma vida de santidade, isso dá testemunho para as outras pessoas, para atrair as outras pessoas para Cristo, para atrair as outras pessoas para a salvação, para atrair as outras pessoas para a igreja. O privilégio da obra da evangelização é nossa. O privilégio da obra de missões é nossa. Mas se nós queremos que a nossa igreja cumpra o seu papel como uma igreja missionária e evangelística, nós temos que ter aqui homens e mulheres vivendo em santidade, para que isso esteja servindo de testemunho para as pessoas do mundo. As pessoas que estão lá fora não têm consciência disso, mas elas querem uma nova vida, e elas querem ver essa nova vida em você, para que elas sintam essa vontade, essa motivação, esse entusiasmo, esse desejo de buscarem também algo novo, algo que venha de Deus e que faça diferença. As pessoas lá fora no mundo estão cansadas, estão frustradas, estão decepcionadas, estão tristes. E muitas delas, inclusive, não querem mais viver e estão tirando a própria vida. Tivemos agora no mês de setembro o mês amarelo, um tempo de conscientização com relação ao altíssimo índice de suicídios em todo o mundo, principalmente de jovens e adolescentes. Por quê? Porque as pessoas do mundo estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão oprimidas, e Jesus diz a essas pessoas o quê? Venham a mim. Mas sabe como é que as pessoas virão a Jesus? Através do testemunho de cada um de nós, um testemunho que tem a ver com santidade. Porque dependendo de como você vive, lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá na sua casa, no seu relacionamento com seus vizinhos, quando você convidar alguém para aceitar Cristo, para vir para a igreja, a pessoa vai sair correndo. Porque a pessoa vai pensar assim, não, do jeito que eu estou aqui fora no mundo ainda está melhor. Mas se você tem vivido uma vida de santidade, e a santidade é um testemunho, quando você apresentar Cristo para as pessoas vão se interessar e as pessoas vão dizer assim, olha, é isso aí que eu preciso para mim, é isso aí que eu quero, é isso aí que está fazendo falta. Esse vazio que tem aqui dentro do meu coração é exatamente isso aí. E aí a pessoa vai perguntar para você, como é que eu posso ter uma vida diferente como a vida que você tem e que chama tanto a minha atenção? Versículo 19, Jesus é o nosso padrão. Temos que seguir o Mestre, temos que imitar o Mestre. Primeira carta de Pedro 1, versículos 15 e 16. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está citando Levítico 11 e Levítico 19. Por último, para concluirmos, santidade foi, santidade é e santidade será algo que Deus deseja e espera para todos nós. Santidade é uma vida para os salvos, hoje como sempre, sempre foi. Versículo 20. A santidade foi uma marca registrada na vida de Jesus. A santidade foi uma marca registrada na vida dos apóstolos.
A santidade foi uma marca registrada na vida dos irmãos e irmãs da igreja primitiva. E a santidade deve ser uma marca registrada, uma qualidade, uma característica presente na vida de cada um de nós. A igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Ah, pastor, mas os tempos são outros, são mesmo. Naquela época eles mandavam matar, né? Eles encarceravam e eles lançavam aos leões. Os tempos são outros. Você tem razão. Os tempos são outros, mas a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou. E acerca da santificação, da santidade, ela continua dizendo a mesma coisa. O desejo do coração de Deus, a expectativa do Senhor para nós é a mesma, desde sempre. Uma vida separada, uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida totalmente entregue no altar do Senhor. É por isso que Jesus termina aqui dizendo: eu oro por vocês que estão aqui agora, e eu oro por aqueles que ainda virão, aqueles que ainda crerão, aqueles que ainda farão parte desta igreja. Porque vocês precisam de santidade e eles vão precisar também. Então ele ora e pede para Deus o Pai: Senhor, tem misericórdia, e pela tua graça maravilhosa, que o Senhor esteja ajudando esse povo, essa gente, esses homens, essas mulheres. Pai, santifica-os, santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, porque fora da tua palavra não há verdade, mas mentira. E nessa mentira estão as trevas e o mundo e o pecado e tudo que nele há. Então, Senhor, santifica-os na verdade. Santifica-os na tua palavra, que é esta verdade que faz toda a diferença. Santidade não é viver fora do mundo. Santidade é não pertencer ao mundo. Santidade significa obediência e testemunho. E santidade é para todos. Todos, indistintamente todos, inclusive você e eu. Vamos declarar comigo? Neste lugar Tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu quer, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinarás aos meus ouvidos, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sem lugar, adore, declare. Vou me entregar totalmente.
olhos do meu coração eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer em toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que você tem que sacrificar em sua vida? Pensa. Sacrifique em nome de Jesus, pelo amor dele em sua vida, para ele transformar a sua vida, modelar como um servo que ele olha e possa ver graça nos seus olhos. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. What would I do without your smart mouth? Com
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br.